E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sabe aquele tipo de decisão que a gente toma de forma automática e que nem sabe muito por que a gente faz assim? E quando descobre o motivo, o método por trás da decisão, parece que a nossa mente ela entra em erupção? Pois bem, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um assunto que é simples, porém um conceito muito importante e que serve como um pilar para quase todos os tipos de análise que você vai fazer no seu dia a dia. Meu nome é Rodrigo Oliveira e o assunto de hoje será classificação de variáveis. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês deixarem um joinha aqui, se inscreverem no canal e ativar as notificações, apertando no sininho. Faz isso porque direto eu vou estar colocando um monte de assuntos que envolvem ciências de dados, tecnologia e negócios. E eu tenho certeza que bastante conteúdo que eu vou colocar aqui vai ser de grande utilidade se você quiser seguir uma carreira na área de ciência de dados. Bora lá pro vídeo. Atualmente, a tecnologia nos oferece uma gama de ferramentas que são muito simples de utilizar. Basta a gente jogar o dado lá dentro e pescar as informações que a gente quer. E não é difícil encontrar análises e estudos que se usam métodos equivocados ou que os resultados apresentados às vezes não são os melhores. Isso vai gerar uma informação de qualidade que a gente pode tirar dessa informação uma conclusão eficiente. Pode ser um problema muito grande, pois a informação geralmente é utilizada para se tomar uma decisão. E com a informação errada, a decisão tomada também será errada, né? Dessa forma, ter alguns conceitos básicos bem definidos vai evitar que pequenos equívocos possam gerar grandes problemas. E dentre esses conceitos, a gente vai ver agora sobre quais os tipos de variável que podemos encontrar no nosso conjunto de dados. Antes disso, só vou fazer uma definição do que é variável. Define-se variável, então, como qualquer característica que é medida ou observada em um elemento do conjunto de dados. Mas como assim, Rodrigo? Então, como o próprio nome já diz, essa medida ou característica vai variar entre as observações dos seus dados. Se não variasse, a gente chamaria de constante. Claro, é um assunto para um outro momento, mas a constante não vai agregar o valor analítico que a gente quer no momento. Voltando às variáveis. As variáveis são características representadas por valores numéricos ou não numéricos e podem ser classificadas conforme esse esquema aqui, onde a gente tem as variáveis quantitativas e qualitativas, sendo as quantitativas subdivididas entre discretas e contínuas e as qualitativas entre nominais e ordinais. Nas variáveis quantitativas, que são medidas ou características descritas basicamente por números, temos as seguintes subdivisões. As discretas, que são na sua grande maioria resultados de contagens e por isso só faz sentido quando a gente apresenta elas com números inteiros. Por exemplo, número de filhos, número de bactérias em uma cultura, quantas garrafas de cerveja se toma por dia, apesar de que, dependendo da pessoa que está tomando, pode virar uma variável contínua. Enfim, as variáveis contínuas vão ser resultados de medições e por isso podem assumir valores com casas decimais, ou seja, aqueles valores que vão estar contidos no conjunto dos números reais. E geralmente elas são mensuradas com a ajuda de algum instrumento. Por exemplo, o peso, que é medido por uma balança, a altura, que é medida por uma régua, o tempo medido pelo relógio, pressão arterial por aquela parada que aperta o braço e assim por diante. Então, pessoal, essas foram as variáveis quantitativas. Agora eu vou detalhar para vocês um pouco as variáveis qualitativas. A gente também pode chamar essas variáveis qualitativas de variáveis categóricas. Elas vão ser, de uma forma bem resumida, características que não possuem valores numéricos, mas que a gente consegue resumir elas através de alguma categoria. Ou seja, a variável vai representar uma classificação dos indivíduos. Conforme o esquema aqui, as variáveis qualitativas podem ser nominais ou ordinais. Nas variáveis nominais, não existe uma ordenação entre as categorias. Por exemplo, o sexo, a cor dos olhos, se a pessoa é fumante ou não fumante, sei lá, se torce pro Palmeiras e acha que tem mundial ou não. Ou seja, as categorias não têm uma sequência para aparecer. No caso do mundial do Palmeiras, está presente só na imaginação dos torcedores, né? Por outro lado, nas variáveis ordinais, existe uma ordenação entre as categorias. Ou seja, elas vão definir um tipo de hierarquia, de sequência, de grau de intensidade de ocorrência dessas características. Por exemplo, escolaridade, a gente tem fundamental, médio, superior, o mês de observação, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então, eu tenho que respeitar uma sequência quando eu estou analisando as categorias da variável ordinal, ok?
Nessas 4 classificações, a gente consegue encaixar quase todo tipo de variável que a gente encontra no nosso cotidiano. Porém, vai existir ainda situações que uma mesma variável pode apresentar 2 classificações, dependendo da forma que a gente coleta ou que a gente apresenta ela. A variável idade, por exemplo, quando a gente mede ela em anos completos, podemos classificar ela como variável contínua, certo? Mas se for informada apenas a faixa etária, por exemplo, de 0 a 2 anos, de 3 a 5 anos, tal, a gente pode classificar ela como uma qualitativa ordinal. Concordam comigo? Então, a forma que a gente mensura ou apresenta alguns tipos de variáveis vai interferir em qual classificação a gente vai encaixar ela. Outro ponto importante é que nem sempre uma variável que é representada por números é quantitativa. Por exemplo, número de telefone de uma pessoa, número da casa, RG. É comum também a gente achar nos bancos de dados da vida o sexo do indivíduo registrado como 1 se masculino, 2 se feminino. Isso, apesar dela estar sendo apresentada como número, não significa que a variável passou a ser quantitativa. Ela está codificada como número, mas a essência da informação está sendo apresentada ainda é qualitativa, no caso do sexo nominal. Então, galera, esse é um conceito muito simples mesmo, mas é fundamental que a gente fique careca de saber e que tenha isso bem consolidado na nossa mente, pois no momento que a gente for analisar os nossos dados, a escolha de qual algoritmo, de qual gráfico, de qual teste ou modelo que formos aplicar na análise que estivermos fazendo, vai ser muito mais certeira e vai trazer resultados melhores. Além disso, evita também que a gente cometa erros básicos que podem chegar até prejudicar a credibilidade das análises que estamos fazendo. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu peço novamente que deixem o like aqui, se inscreve no canal, deixe seu comentário sobre dúvidas, críticas ou sugestões, sobre qual tipo de conteúdo vocês querem que eu coloque aqui no canal, que cada vez mais eu vou estar produzindo o que vocês realmente querem, tá? Me segue lá no Instagram e no LinkedIn, os links estão aqui na descrição, tá, do vídeo. Lá eu vou estar produzindo alguns conteúdos diferentes, usando formatos que vai lá dos mais interativos aos mais técnicos. Então, se você gosta de ler um artigo mais complexo, corre lá para dar uma conferida. Muito obrigado a todos, até a próxima e tenha uma vida longa e próspera.